O apóstolo Paulo, o seu nome é Saulo. Saulo é a forma grega de Saul, aquele que era o escolhido. O seu pai, como era da tribo de Benjamim, homenageou seu filho dando nome ao homem mais famoso desta tribo. Então Saulo é somente o grego de Saul. Saulo nasceu em Tarso, uma cidade da Sicília, que era então uma cidade grega, uma cidade chamada Polis, ou cidade-estado. Não pagava tributo e tinha liberdade para fazer a sua cultura livre. Então Saulo, quando cresceu, até os 13 anos, ele foi educado pela cultura grega. No entanto, todo sábado ele estava na sinagoga, aprendendo com os rabinos, e em casa aprendendo hebraico com a família e os costumes dos seus pais. Então Saulo foi educado na cultura hebraica e na cultura grega, pois Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, todavia, quando ele conquistava uma cidade ou um estado, ele não matava, destruía, queimava e sacrificava as pessoas. Alexandre o Grande, em seu período de governo helenista, sempre ele levava para aquele local que conquistava a sua cultura grega, os seus ensinamentos, bibliotecas, leitores, professores, tutores, para educar aquele povo a seguir os seus costumes gregos. Por isso que a Grécia se tornou um grande império em expansão, porque ele fazia o povo viver a cultura grega. Então, o apóstolo Paulo cresceu com esse conhecimento. E ao crescer, até os 13 anos, aprendendo muito do grego, sobre os filósofos e suas culturas, ele foi agora levado por seu pai a Jerusalém, onde na casa de um de seus tios, que também tinha condições boas financeiras, o educou numa escola chamada de Gamaliel. Gamaliel era neto de um homem chamado Hilel. Hilel era simplesmente o maior fariseu antes de Cristo, mestre dos fariseus. Ele criou uma das duas maiores escolas farisaicas e teológicas de sua época. Ele era um homem mais liberal. O outro homem se chamava Shammai, que era mais rígido, um fariseu mais bruto. Então Gamaliel aprendeu com seu avô e cresceu muito aprendendo a doutrina da palavra. E este homem, então, como cresceu ao lado do seu avô, após a morte de Hilel, Gamaliel assume, como dizendo bem, em palavras acadêmicas, a faculdade. Agora Gamaliel assume a escola e ensina as pessoas. E todo aquele que crescia nos pés de Gamaliel simplesmente era uma pessoa muito bem respeitada por onde passava. E o apóstolo Paulo, por cerca de 10 anos, estudava com Gamaliel. E o apóstolo Paulo aprendeu agora não somente a cultura grega, não somente a cultura hebraica, mas agora tudo o que ele poderia aprender a respeito da palavra. O apóstolo Paulo conhecia Deus, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas ele conhecia Cristo? Há muitas pessoas que estão da mesma forma. Conhecem a Deus, teoricamente, mas ainda não conhecem Jesus. O apóstolo Paulo conhecia nessa época Saulo de Tarso. Ele conhecia Deus, mas Cristo não, presbítero Israel. Até que um dia ele, com a sua comitiva, indo para Damasco, cai do cavalo e fica cego durante 3 dias. E é levado para a casa de um homem. Através de uma oração, o Senhor restitui a sua visão e faz com que ele se torne um dos maiores pregadores do Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Muitas das vezes é preciso a pessoa cair do cavalo do egoísmo, do ego, da riqueza, de tantas coisas que estão no seu coração, para conhecer Jesus. Tem muita gente que conhece a Deus, mas não conhece a Jesus. Está precisando cair do cavalo e talvez ficar cego, não enxergar as coisas
que está à sua volta, mas enxergar somente a Ele, a Cristo Salvador, o Todo-Poderoso. A partir de então, agora esse moço, Saulo de Tarso, já começa uma nova esfera na sua vida. Não foi de imediato, irmãos, que ele iniciou o trabalho. Foi cerca de 16 anos para ele começar. Mas no dia que chegou da sua chamada para fazer a obra, ele aceitou o desafio. Eu quero frisar isso essa noite. Ele aceitou o desafio. Então, Paulo, conhecedor da palavra, ele sai ministrando a mensagem de salvação. Quando chega em Atenas, capital da Grécia, agora esse moço pisou num solo, o qual ouvira falar desde a sua criancice, mas nunca tinha chegado lá. Agora Paulo chega na capital da cultura mundial, dos maiores pensadores já existentes. Grécia possuía respeito. Grécia, com certeza, era a maior localidade que Paulo havia chegado. Com certeza, em Jerusalém, ele nunca viu edifícios tão luxuosos e lindos como ele viu na Grécia. Com certeza, ele não viu as grandes riquezas daquele território, como ele andou nas cidades em Israel. O apóstolo Paulo agora chega na capital do conhecimento, da cultura, da intelectualidade, dos pensadores, dos filósofos. Escute, irmãos, que o que eu estou falando aqui vai pegar alguém aqui nessa noite, eu tenho certeza. O valor do conhecimento, o quanto é importante para a nossa vida. Pois quando Paulo chega naquela terra, quando ele chega naquela localidade, ele já havia enfrentado outras pessoas que o debateram. Para que você entenda bem, o período interbíblico, os 400 anos que Deus ficou em silêncio com o homem, surgiram as 4 grandes maiores grupos de ensinadores, de ensinos farisaicos: saduceus, fariseus, os zelotes e os essênios. E para ser mestre, teria que ter um nível de conhecimento semelhante ao de Gamaliel. O apóstolo Paulo cresceu nos pés de Gamaliel. E além do mais, o apóstolo Paulo ele tinha um pós-doctor, que era um selo do anel do rei. Além do mais, ele era um diplomata, porque ele, onde chegava, na Arábia, ele pregava na linguagem do povo. Para os gregos, pregava em grego. Para os romanos, pregava em latim. Para os hebreus, em hebraico e aramaico. Então ele era um diplomata, um homem de conceito, com conhecimento avantajado. E este homem agora, quando se depara na terra dos gregos, em Atenas, a capital, ele anda pelas ruas e começa a enxergar coisas que ele nunca viu. Haviam imagens gigantes. Ele estava vendo agora a Acrópole. Ele estava vendo agora o Partenon. Ele estava vendo agora as imagens dos grandes deuses da Grécia. Ele estava vendo agora aquela imensa imagem de Atena, que a ponta de sua lança de ouro poderia ser vista a 60 quilômetros de distância. Ele estava enxergando agora aquela quantidade de imagens que ele nunca viu. Escute bem, aquelas imagens, elas não eram feitas de pedra, de barro ou de bronze. Elas eram feitas de mármore, de prata, de ouro, de marfim. E quem fazia, pastor Carlos Arruda, não era qualquer escultor,
eram os melhores escultores da Grécia. Então o que Paulo estava vendo? Ele estava vendo algo que ele jamais imaginou que veria. Nunca ele imaginou que veria tanta riqueza num lugar só. E a mente do povo grego, um povo inteligente, um povo sábio, um povo filósofo, psicólogos, pessoas que sabiam conversar. Agora, imagine bem. Paulo era baixinho, 1,60 m, careca, os olhos dele ainda era meio fechado aqui perto do nariz, e o nariz dele era de Luciano Huck, e ainda tinha as pernas de alicate. Andando na terra do povo sábio e do povo belo. Porque os gregos assim eram conhecidos, e até hoje a sepultura faz respeito. As pessoas dizem assim, sim ou não, irmãos? É um deus grego aquele homem, quando vê uma pessoa bonita. Por quê? Porque eles trazem essa cultura antiga. Então aquele baixinho da perna torta, zaroinho, nariz de Luciano Huck, no meio daquele povo belo. Escute bem, meu santo. Deus pega as coisas que não são para confundir aqueles que são. Deus pega aquelas coisas que parecem que não são nada para colocar no meio desses que se acham, para mostrar que Ele é Deus. Levante a sua mão para cima e glorifique a Deus, porque você vale muito mais do que as pessoas julgam você. Não importa o que dizem, o que importa é o que Deus pensa de você. Deus tem um compromisso mais sério com você que hoje. Você não vem passear e nem eu. Eu vim aqui para fazer a obra do Senhor. Então pega essa palavra no seu coração e diga, eu vou fazer a diferença, porque eu não vou ficar calado. Louvado seja Deus. Paulo foi no sábado, primeiro sábado, ele foi para a sinagoga. Está escrito aí. E ele pregou para os helenistas e hebraístas. Hebraístas eram os hebreus e os helenistas eram os judeus que se converteram ou ficaram naquela terra estranha, o qual estava na Grécia. E o apóstolo Paulo prega para eles e debate com eles na sinagoga. Irmãos, a importância do conhecimento é muito grande. Você vai ver mais à frente o que Paulo fez. E esses hebraístas não aceitaram a palavra de Paulo. Paulo sai da sinagoga e vai para a rua. E ele começa a pregar a palavra do Senhor na rua e nas praças. De dia, de tarde e de noite. Imagina bem, aquele baixinho de 1,60 m perto dos gregos altos e bonitos, pregando uma palavra de Jesus Cristo, Senhor da salvação. Uma mensagem que eles nunca ouviram falar. E eu acho bonito, pastor, porque não tinha nenhum meio, nenhum veículo de comunicação naquela época. Não existia nada, nem jornal, nem rádio, nem televisão, nada. E Paulo pregava nas ruas e nas praças. E nós lemos aqui, meus irmãos, que não se falava em outra coisa em Atenas, a não ser da mensagem que aquele homem falava. Glória a Deus! Levante a sua mão para cima e glorifique a Jesus, porque Deus hoje vai te dar esse espírito de coragem de Paulo, e você vai sair daqui hoje turbinado para pregar a palavra do Senhor. Deus vai te usar com poder e coragem para pregar a palavra de salvação. Não se falava outra coisa, até que então chegaram os epicureus e os estoicos. E eles foram interrogar a Paulo. Ouviram e indagaram. Quem eram os epicureus? Como o apóstolo Paulo conheceu a cultura grega, ele sabia quem era Homero, ele sabia quem era Sócrates, ele sabia quem era Platão, Aristóteles. Ele sabia quem eram aqueles homens, porque ele estava andando na rua de Acrópole, da Acrópole, onde Sócrates ensinou seus discípulos. Aristóteles, um maior orador, ministrava por ali. Então agora Paulo está de frente os dois grupos dos maiores filósofos em Atenas. Meus irmãos, é muito importante você ter esta bagagem. Porque estes epicureus,
vieram de um homem chamado Epicuro, há mais de 400 anos antes de Cristo. Eram pessoas que conheciam completamente a palavra de sabedoria, de persuasão humana. E estes epicureus, para eles, a vida não existia após a morte. Eles aprenderam que seria assim: viva aqui, tenha prazer aqui, realize as suas fantasias aqui, porque você vai morrer e acabou. Não vai ter mais nada. Então, a vida é prazer. Resume-se nisso. E os estoicos também vieram em 300 a.C. de Silão e eram ensinados através do panteísmo, que Deus é tudo e tudo é Deus, que Deus, os deuses criaram o homem e largou o homem para sofrer aqui na terra. Então o homem deveria aprender a sofrer calado, aguentar o rolo compressor, se conformar com a situação. Então agora Paulo está diante de dois grupos de grandes filósofos. Um ensinava o prazer, viva a vida com prazer. E o outro ensinava, conforme-se com o sofrimento. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui hoje. Primeiro, a vida não acaba aqui nessa terra. Deus tem coisa melhor para você lá no céu. Não viva pensando só no prazer dessa terra, não. Pense no que Deus tem para você depois daqui. Porque o que Ele tem para você lá em cima não se compara, oh aleluia, jamais subiu no coração do homem as coisas secretas que Deus tem para você lá na eternidade. Então pague o preço, mas pense lá no céu, porque lá em cima nós vamos ter o gozo eterno ao lado de nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E para os estoicos, Paulo ministrou uma palavra que eu digo para você a mesma aqui hoje. Aleluia. Eles eram os conformistas. E tem muitos crentes no nosso meio assim. Sabem quem é Cristo, mas já se conformaram com a situação. Deus não vai salvar meu marido, Deus não vai salvar meu filho. Do jeito que tá bom, as coisas não vão mudar. É aquele espírito de Gabriela, cravo e canela. Nasci assim, vou morrer assim. Mas eu te digo aqui hoje, pelo sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado no Calvário, as coisas vão mudar. Não se conforme, tenha esperança. Tudo que você colocar na mão de Deus, creia, porque Ele pode mudar o quadro de qualquer situação. Ele vai mudar a situação da sua casa, Ele vai mudar a situação da tua família, Ele vai mudar. Creia nisso em nome de Jesus, porque Ele está aqui conosco nessa noite. Aleluia, Ele vai mudar, Ele vai mudar. Pode te revelar para que você fale a palavra do Senhor. Amém. Deus pode nesta noite revelar os seus mistérios para você, para que você saia daqui hoje cheio da presença de Deus. Diógenes Laércio, um grande historiador grego, conta que há 600 a.C. houve uma praga na Grécia. E os ateus e os gregos fizeram de tudo para acabar com essa praga. Plínio o Velho, o grande historiador grego, dizia que existiam cerca de 30 mil deuses só em Atenas, nas áreas públicas. Imagens só nas áreas públicas, fora o que existia dentro de casa. Então os gregos ofereceram todo tipo de sacrifício, até a Baal, até a Astarote, até a Zera, que existia ao altar. Lá em Atenas, eles ofereceram a todos para que aquela praga fosse embora. E a praga não foi embora. Morrendo animais e pessoas por aquela praga. Então, Diógenes Laércio disse que Epimênides, que era um dos gregos que criam em um só Deus, foi procurado. Chamaram ele, levaram a Atenas e disseram: olha, nós estamos morrendo, o que você faz? Diga para nós o que fazer. E ele então disse assim, subiu lá no Partenon, que era uma grande pedra, onde se reuniam os filósofos para discutirem e tratarem de casos judiciais. Ele disse: traga para mim ovelhas. E levaram para ele muitas ovelhas. E lá em cima do Partenon ele disse: solte as ovelhas. Aonde essas ovelhas pararem, nós vamos construir um altar.
E então aquelas ovelhas foram descendo e os filósofos dizendo, mas elas vão parar debaixo do pé de Apolo, de Zeus, de Júpiter, de Urano, de Atena, de Baco, de Zeco. Ele vai parar, as ovelhas vão parar. E ele disse, não, deixa as ovelhas descer. E quando elas pararem, nós vamos construir um altar. E as ovelhas desceram uma colina. E elas pararam num lugar onde não existia nenhum ídolo e nenhum altar. Então Epimênides disse, construam aqui um altar a este Deus, porque ele vai livrar a praga. Construíram um altar, sacrificaram animais e ofereceram o culto, e a praga foi-se embora. Epimênides não sabia como se chamava esse Deus, mas ele cria num só. Mas ele disse, escreva aí, ao Deus desconhecido. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Estou sentindo a presença dele aqui nesta noite, porque ele está falando com você. Você conhece ele? Você sabe o nome dele? Você sabe quem é ele? Você pode dizer nessa noite, eu te conheço, meu Deus. Eu sei quem é o Senhor. Eu sei o que o Senhor pode fazer. Aleluia. Oh, meu Deus, eu sinto Ele aqui nesta noite, irmãos, porque Ele quer revelar coisas para alguém aqui nesta noite. Abre o teu coração para Deus aqui neste lugar, porque se você conhece Ele, aleluia, Ele pode fazer milagre na tua vida. Ao Deus desconhecido para os gregos, mas para esta igreja Ele tem um nome, aleluia. Chama Ele do nome que você sentir no teu coração, de Jeová, de El Shaddai, de Jeová Jireh, de aleluia. Chama Ele do nome que você sente no seu coração, do meu Deus, do meu amor, do meu querido, do meu amado, do meu santo, do meu Cristo. Mas adore a Ele. Eu te convido, levante a sua mão para cima e glorifique o nome dEle, exalte a Ele, adore, diga glória a Ele, diga aleluia, diga eu te conheço, eu sei quem é o Senhor. Oh, aleluia, louvado seja Deus. O tempo passa e eu não posso pregar muito, mas Paulo disse, a esse Deus desconhecido, que vocês não conhecem, eu tenho uma palavra para vocês. Primeiro, Ele é Criador do universo. Foi Ele que criou todas as coisas. Não vem nessa conversa de evolução não, porque Ele é Criador. Todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Tudo Ele fez. Ele é um Deus Todo-Poderoso. Versículo 24, é inaceitável um Deus Todo-Poderoso como esse ser comparado a alguma imagem, caber dentro de um templo. Não, senhor e não, senhora, eu te digo que Ele cabe é dentro do teu coração nessa noite. Se você ainda não o tem, mas se você precisa dele, Ele pode te encher aqui nessa noite, porque dentro do teu coração Ele pode habitar. Louvado seja Deus. Que Deus é esse, Paulo? Ele é mantenedor da vida. Versículo de número 25. Deus nunca abandonou as suas feituras. Tudo que Ele fez, Ele cuidou. Ele cuida de você. Ele tem cuidado de você, e você não tem percebido. Blaise era um grande filósofo na época, no século XVIII. Ele chegou em casa e disse, pai, eu tenho uma história para te contar, um milagre. E o pai disse, conta, meu filho. Eu vim correndo com o cavalo, correndo, galopando, e o cavalo tropeçou, e nós caímos. E do jeito que nós caímos pela velocidade, eu me levantei, o cavalo levantou, e nenhum de nós se machucamos. O pai disse, muito bem, meu filho, mas hoje também eu tive um milagre. O que foi, meu pai? Eu estava com o meu cavalo e vim correndo, e cheguei em casa sem cair com o cavalo. É nas mínimas coisas. Deus tem cuidado de você e você não tem visto. Ele tem te livrado da morte, Ele tem te livrado do acidente. Você tem viajado de avião, o avião não cai. Você vai de navio, o navio não afunda. Você anda de carro, tem acidente aqui, tem acidente ali, mas você não é atingido. Morre fulano de doença, morre fulano de outra coisa, mas você e a sua casa está aí, adorando a Deus. Então adore a Deus, porque Ele cuida de você, Ele tem cuidado de você. É Deus que é mantenedor da vida. Deus não está olhando para mim, Ele está dizendo agora para você, eu estou cuidando de você. Estou com o irmão do lado, faz assim, diga só, Deus está cuidando de você. Deus é Senhor. Terceira palavra de Paulo.
aos epicureus, estoicos e os demais. Paulo estava diante de 30 filósofos em cima do Partenon. Aquilo ali era o jurado, o Supremo Tribunal da Grécia, onde se julgavam as causas religiosas, civis e sociais. Paulo estava sendo interrogado por os 30 mais sábios de Atenas. E ele estava dizendo agora: Deus é Senhor. Versículo 24. Você sabe o tamanho da coragem de Paulo? Escute bem. Lá em Roma, no Império Romano, você poderia adorar qualquer Deus. Eles aceitavam você adorar qualquer Deus. Eram politeístas. Não tinha problema. Pode adorar. Mas por que os romanos não aceitavam a Cristo? Por que não? Porque quando eles falavam de Cristo, eles diziam: Cristo é Curios. Curios é Senhor. E para o romano, César é o Senhor. Então agora, os romanos não aceitam a Cristo, porque Cristo está acima de César. Mas Paulo disse para os romanos e para os gregos: Ele é o Senhor. Perto de Zeus, perto de Atena, perto de Urano, Apolo e os milhares de deuses, Paulo diz: Deus é o Senhor. Está entendendo o tamanho da coragem desse homem? Diga, bate assim no peito e fala assim: ó, eu também vou fazer assim. Agora você falou, você vai ter que fazer. Aonde você estiver, você diga: Deus é o Senhor. Quarto, Deus é Pai. Sabe o que é isso, irmão? Pai dos humanos. Está escrito no versículo 28. Paulo cita algo até de dois poetas estoicos, que era Arato e Cleantes. Usa uma poesia dos pagãos para os pagãos. Viemos de Adão, geração de Adão. Então toda a raça humana é filho de Deus. Viemos de um só homem, toda a raça humana. Temos Deus como Pai. Mas eu e você, não, somos diferentes. Nós já somos aquele filho mais chegados, adotados pela graça, aceitos pela misericórdia. Aleluia. Nós já somos aqueles filhos de adoção pela graça do Senhor, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aleluia. Para encerrar, quinta palavra de Paulo. Ele disse: olha, haverá um juízo. Agora ele estava falando, ele termina o seu sermão ministrando a respeito de que todos os ouvintes e nós, leitores, entendamos que haverá um dia do juízo. E o dia do juízo, ele destacou 3 fatos importantes. Primeiro, o juízo será universal. Pretos, brancos, ricos e pobres, amarelos, pardos, vermelhos, índios, indoutos, leigos. O juízo será para todos, sem acepção de pessoas. Todos enfrentarão o juízo de Deus. Segundo, ele disse que o juízo será justo. Escute bem, meus irmãos. Todos os segredos serão revelados. Nada ficará oculto. Ele será justo quando bater o martelo. Todos receberão conforme a sua feitura, na medida do seu peso. O juízo será sem erro judicial. E terceiro, o juízo já está definido. O local já está determinado. A data já está determinada. E o juiz também já está determinado. Cristo Jesus. Paulo termina o sermão dizendo a eles sobre o juízo. E eu quero te convidar a ficar de pé, porque o meu tempo acabou. É Santa Ceia e eu não posso deixar de falar isso. A Bíblia diz que todos virão e se prostrarão diante do Cordeiro de Deus. Eu quero te dizer que Lenin
Quero te dizer que Karl Marx, eu quero te dizer que todos estes virão. Hitler virá, o seu nome será falado, e ele virá tremendo, e vai se dobrar diante o trono de Cristo, e vai dizer: só tu é o Senhor. Eu quero te dizer, meu irmão, que quando a trombeta for tocada e o nome ser anunciado, Satanás, ele virá. Ele vai vir chorando, descendo lágrimas nos olhos, com as pernas tremendo, o cão da cabeça rachada, e vai se curvar diante o altar de Cristo, o trono do Senhor, e vai dizer: só tu, Jesus, é o Senhor. Aleluia. Eita glória, aleluia. E eu te digo nesta noite, se você está com a tua vida lavada e remida no sangue do Cordeiro, glorifique a Deus, porque você vai estar à direita do Cordeiro, lá em cima, do lado do trono, dando glória e ouvindo os anjos cantando. Então adore a Deus se você pode. Vamos ensaiar nesta noite. Olha, aquela noite do juízo, aquele dia do juízo, você não vai estar lá embaixo, você vai estar lá em cima. Se você está lavado e perdoado, você não vai estar lá embaixo, você vai estar lá em cima. E Jesus Cristo vai chamar você, aleluia, é para participar com Ele das bodas, aleluia, é para você participar com Ele dos galardões, não é do sofrimento, do juízo, aleluia, aleluia. Já vou parar, pastor, mas eu quero convidar você aqui à frente, que entendeu o que eu preguei aqui hoje, a respeito de desafio. Venha aqui à frente e diga: eu quero um desafio novo com o Senhor.